Família é um projeto do coração de Deus. Igreja é um projeto do coração de Deus. Então, se as famílias forem fracas, haverá uma igreja fraca. Se as famílias forem fortes, haverá uma igreja forte. Então, quando Deus restaura o lar, quando Deus transforma a família, automaticamente a igreja é atingida, né? A igreja é restaurada através da família, queridos. Então, a família, nós vemos que ela foi estabelecida por Deus como o primeiro veículo, o primeiro canal de Deus para que o seu propósito, o seu plano se cumprisse sobre a face da terra. Vamos abrir lá em Gênesis 1, 26, 28. Gênesis 1, 26 ao 28. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre todos os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Então nós vemos que através da família o homem cumpriria o propósito de Deus como homem, a imagem e semelhança de Deus sobre a face da terra, e também teria o domínio sobre todas as coisas. Não foi isso que nós lemos? Não é dessa forma que o homem foi criado, foi para isso que o homem foi criado, para viver o plano e propósito de Deus sobre a face da terra, como a sua imagem e semelhança, como homem, a sua imagem e semelhança, e dominar a terra. Então, queridos, é na família que é um lugar para que nós possamos desenvolver todos os aspectos dos propósitos divinos, dos propósitos de Deus para as nossas vidas. Então, primeiro, relacionamento e comunhão centrados em Deus, caráter semelhante a Deus, ministério e função ordenados por Deus, reprodução natural e espiritual, domínio natural e espiritual. Ou seja, é na família, queridos, que os princípios verdadeiros do relacionamento de Deus e do homem são cumpridos, são estabelecidos. É ou não é? É Deus quem tem que edificar a casa, senão em vão vigia o sentinela. Então, é dentro de casa, no contexto familiar, que eu vou cultivar o meu relacionamento com Deus. E ele vai ser refletido na igreja. Quando eu tenho esse relacionamento com o Senhor, a nível familiar, essa busca, essa oração, essa adoração, quando eu entro na casa de Deus, é fácil eu entrar no mover, porque isso já faz parte da minha vida, familiar, já faz parte do meu ser. Porque às vezes a gente entra na igreja, a pessoa entra na igreja, como ela não tem essa prática, aí ela vê um gritando, um se derramando, e ela começa, mas para que tudo isso? Porque não há essa prática de entrega dela. Então, quando nós temos esse nível de relacionamento com o Senhor, fora daqui, quando nós adentramos nesse lugar, o fluir, o entrar em sintonia, é muito fácil. Quando nós vemos que na família, que o caráter verdadeiro, como de Deus, será produzido. Primeiramente dentro de casa. Quando nós vemos aquela situação de Ananias e Safira, quando eles intentaram em seus corações em mentir para o Espírito Santo, eles começaram como casal, na família. Amados, é dentro de casa que o meu caráter vai ser provado. É dentro de casa que o meu caráter vai ser moldado. Primeiramente na família, dentro de casa. E os nossos filhos estão nos observando. É ou não é?
Eles estão observando como que nós nos conduzimos diante das circunstâncias, diante dos quadros que nós passamos, às vezes, né, como nós ouvimos semana passada, vacas gordas, vacas magras. Como que eu ajo diante das circunstâncias? Então, dentro de casa, o meu caráter está sendo formado, é dentro de casa. E aqui nós vemos Paulo falando sobre isso, que foi passado de mãe para filha e depois para o filho. Houve uma transferência de um caráter, de uma fé não fingida. Outra coisa, amados, é na família que todo ministério e função serão testados e provados. Fala assim: o meu chamado, o meu ministério começa em casa. Dentro desses pontos, alguns eu vou citar sobre o que foi introduzido a partir da queda da primeira família. Primeiro, introduziu-se o desrespeito e a rebelião contra a autoridade. Gênesis 9, 20 a 27. Esses textos nós nem vamos ler, porque são textos longos, nós vamos estar comentando sobre a história de cada um. Essa história é a história de Noé e de seu filho Cã. Quando Cã viu a nudez de Noé no momento de embriaguez do pai, e por conta disso, né, ele foi amaldiçoado. Então foi introduzido o desrespeito e a rebelião contra autoridades. E como nós vemos isso, amados? Hoje em dia está muito aberto esse desrespeito, essa rebelião contra autoridades. É a pessoa que passa no sinal vermelho, é em submissão à autoridade, em submissão a uma lei. É a pessoa que faz aqueles rachas que nós vemos na televisão, que não está nem aí com a vida do outro, que não está nem aí com os policiais. É em submissão à autoridade, é a rebelião à autoridade. Outra coisa que foi introduzido a partir da queda da primeira família, introduziu o ódio e inveja entre os membros da família. Gênesis 4, 1 ao 8. Nós vemos a história de Caim e Abel. Primeiro homicídio da Bíblia. Ciúmes, intrigas, mesquinharias. Quanto que nós vemos isso dentro de famílias? Dentro do contexto familiar. Inveja, contendas, discórdia. E muitas vezes, infelizmente, isso adentra até a nível de igreja, na família de Deus. É ciúmes do irmão, ciúmes do título dele, do cargo dele. Infelizmente. Outra coisa que foi introduzida através da queda da primeira família: relacionamentos impróprios e sem princípios no casamento. Gênesis 4, 19. A palavra fala: Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada e a outra se chamava Zilá. Deus tinha instituído homem e mulher. Deus não tinha instituído homem e 2 mulheres. Homem e mulher. Mas a partir do momento da queda, começaram-se os relacionamentos impróprios. Aqui nós vemos Lameque tomando para si 2 esposas. E lá, um pouquinho mais à frente também, nós vemos em Gênesis 6, 1 ao 7, quando a palavra fala, né, o antes do dilúvio, que a corrupção da raça humana tinha chegado às narinas de Deus. E Deus falou: eu vou destruir essa geração. Tal era o nível de corrupção da raça humana. Outra coisa que se introduziu após a queda da primeira família, introduziu-se o egocentrismo e desonestidade no casamento. Gênesis 12, 10 ao 20. Nós vemos aqui nessa história, quando Abraão estava indo para o Egito, e então ele fala para Sara: ai, Sara, você é muito bonita, de repente eles vão querer me matar por sua causa para ficar com você, então vamos falar que você é minha irmã, que você não é minha esposa, porque bem provável que por
tua causa eles vão preservar a minha vida. Então o egoísmo e a desonestidade é introduzida na família. Abraão não pensou na esposa de entregar ela para Faraó. Ele pensou nele, né, para livrar ele da morte. A desonestidade no casamento, a mentira dentro do casamento. E hoje não é diferente, né? Quantos casais vivem em mentiras e enganos. Outra coisa que se introduziu foi a falta de respeito e amor pelos filhos. Gênesis 19:8. Quando Ló oferece suas filhas no lugar dos anjos. Então Ló foi visitado por anjos, porque Sodoma seria destruída. E Ló então é visitado pelos anjos e ele chama os anjos para dentro de casa. E os homens daquela cidade queriam, né, fazer algo com aqueles anjos. Eles queriam pegar aqueles anjos. E Ló então, o que ele fala? Está aqui minhas 2 filhas virgens. Toma elas, faz com elas o que vocês quiserem, mas deixa esses homens. Falta de amor e respeito pelos filhos. Amados, quanta falta de paternidade hoje. Nós vemos a preocupação maior está em, economicamente falando, né? Deixa eu investir no meu filho, dar uma boa estrutura de escola para ele. Ele tem que estudar de manhã, de tarde, de noite. E vai lá, investe. Isso não é errado, investir, pensando no futuro do filho. Mas não tem um tempo com o filho, não para, não olha nos olhos do filho, não tem um companheirismo com o filho. E queridos, isso é um alerta para nós como cristãos também, porque às vezes a gente acha que é só orar pelos nossos filhos. Ora, mas na prática, não tem uma prática de sentar com os filhos, de cultivar um relacionamento, né, de intimidade, de mostrar para o filho que ele pode confiar no pai, que o pai é confiável para ele. Se preocupa só em outras coisas, em correr atrás do prejuízo, mas o principal, o essencial desse tempo de qualidade, amados, nós temos experimentado muitas experiências nesse sentido, percebido coisas que você só percebe nos filhos quando você gasta tempo com eles, quando você conversa com eles olhando nos olhos, quando você cultiva o relacionamento com os filhos, você vai descobrindo as coisas. Caso contrário, você vai empurrando com a barriga, né? Vai levando, vocês vão vivendo, vai vivendo. E lá na frente, vai ver o resultado. Porque filhos precisam de pais. Vocês lembram da mensagem? Filhos precisam de pais. Outra coisa que se introduziu, queridos. O favoritismo de um filho mais que o outro. Gênesis 25:28. A palavra fala: Isaac amava a Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. O pai amava um e a mãe amava o outro. O favoritismo, o preferencialismo dos filhos. Amados, o que gera isso no coração de uma criança, quando ela vê que o pai prefere um do que ele? Gera feridas emocionais terríveis, causa sequelas emocionais, porque quando a criança vê que o pai prefere o outro do que ele, o que ela vai processar? Eu estou sendo rejeitada. E o espírito de rejeição adentra naquele coração, e então ele vai fazer os estragos. É ou não é, queridos? E era o caso de Esaú e Jacó, ao ponto de Esaú pensar em matar Jacó. Foi ou não foi? Jacó teve que fugir. E é o que gera dentro de casa, quando há o preferencialismo, o favoritismo, quando um é mais favorecido que o outro.
vai gerar os ciúmes, a inveja, a intriga. Eles vão se sentir um competindo com o outro. Eles não vão se sentir partes da mesma família. A minha casa tem que ser um lugar de manifestação da sabedoria de Deus. As pessoas vão te questionar, mas o que você tem de diferente? Nada. Porque nós enfrentamos lutas, enfrentamos dificuldades, enfrentamos situações adversas, mas a diferença é que nós servimos a um Deus que nos concede sabedoria, habilidade para a gente enfrentar, para a gente resolver, para a gente buscar ajuda. Nós temos uma fonte, queridos, uma fonte inesgotável, que nos capacita e que nos dá sabedoria. E o nosso lar tem que ser esse lar que vai refletir a glória de Deus, que vai brilhar a manifestação da sabedoria de Deus. Igreja forte é igual a famílias fortes. Famílias fortes é igual a uma igreja forte. Vamos repetir? Igreja forte é igual a famílias fortes. Famílias fortes é igual a igreja forte. Amados, igreja e família, nós fazemos parte da mesma equipe. É ou não é? Buscando a vontade do Senhor, buscando que o reino de Deus se cumpra aqui na terra, assim como é no céu, que a vontade dele se cumpra aqui na terra. E amados, à medida que nós nos esforçarmos para que a nossa casa, para fazer o que é melhor para minha casa, para minha família, que eu possa realmente vivenciar cada princípio como mulher, que o homem se levante mesmo como o sacerdote do lar, como autoridade, como cobertura. À medida que nós fizermos esse nosso melhor em prol do nosso lar, em prol da nossa família, que palavras de separação jamais façam parte dos nossos lábios, que por mais que nós tenhamos dificuldades, essas palavras jamais serão liberadas dos meus lábios. Então, à medida que eu me dedicar pela minha casa, pela minha família, automaticamente isso vai refletir no contexto de igreja, porque eu vou me dedicar pela casa de Deus, pela família de Deus. E à medida que nós fazemos isso, vocês lembram, do capítulo 2, lá de Juízes, que uma geração se levantou que não conhecia o Senhor. À medida que nós trazemos essa responsabilidade sobre nós, sobre o nosso lar, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, nós estamos preparando o bastão para a próxima geração, queridos. Para a próxima geração. Amém, amados? Eu tenho vivido muitas lutas que têm causado feridas dentro de mim, e cheguei a perguntar-me: onde estavas tu?